Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu na sexta-feira, 5 de janeiro, era quase um sinônimo de futebol. Único técnico tetracampeão do mundo e um dos 3 jogadores profissionais a ser campeão mundial no campo e treinando a equipe. Zagallo teve uma longa carreira no esporte. Foram 16 anos como jogador profissional, no Flamengo, no Botafogo e na seleção brasileira, e 4 décadas como treinador. Dirigiu as principais equipes do Rio de Janeiro e as seleções do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Em sua trajetória, Zagallo deixou várias lições valiosas para o mundo dos negócios, que podem ser aproveitadas por empresários e empreendedores. Zagallo fez fama no futebol. Porém, sua vida esportiva foi além dos gramados. Também foi um ativo jogador de vôlei de praia. E bem no início de sua carreira, na década de 1950, ele se arriscou na natação e no tênis de mesa pelo América, time do coração onde começou a jogar, ainda nas categorias infantis. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Zagallo chegou a ganhar medalhas em competições estaduais. O Brasil era um país com poucos diferenciais nos anos 1950 e 1960. Daí a importância do futebol, era o único elemento em que o país conseguia brilhar. A conquista das Copas de 1958 na Suécia e de 1962 no Chile trouxe uma aura de invencibilidade nos campos. Por isso, a eliminação na primeira fase no torneio de 1966, disputado na Inglaterra, foi tratada como uma catástrofe. Na Copa seguinte, disputada no México em 1970, Zagallo foi convocado apenas 2 meses e meio antes do início do torneio. Aos 38 anos, ele era considerado jovem e inexperiente. Mesmo assim, em pouco tempo, montou aquela que é considerada a melhor seleção da história de todas as Copas e conquistou o almejado tricampeonato mundial. O zagueiro Ricardo Rocha, que integrou a seleção campeã de 1974, publicou um depoimento emocionado em suas redes sociais ao comentar a morte do técnico. Zagallo para mim não foi só o que vocês conhecem, o que vocês viram na TV ou na imprensa, ele salvou minha carreira quando eu pensei que estava tudo acabado. Ele me disse que acreditava em mim e que se eu também o fizesse, todos me seguiriam, escreveu Rocha. Eu era só um menino chorando no chuveiro, ele viu o capitão, o xerife e a força que impulsionaria uma seleção. O colega Carlos Alberto Parreira, que dividiu o comando com Zagallo em 1994, tem a mesma opinião. Zagallo sempre soube extrair o melhor de cada atleta. Em suas preleções, esbanjava confiança e serenidade. Não precisava alterar a voz. Todo mundo o respeitava. Ele me influenciou muito. Não teria sido treinador se não fosse por ele. O treinador comandou uma seleção mais fraca na Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha, em que o Brasil terminou em 4º lugar. Houve vários problemas. A qualidade técnica da equipe era inferior à do time da Copa anterior. E houve mudanças táticas no futebol. Foi a estreia do carrossel holandês, estilo que a equipe liderada por Johan Cruyff usou para chegar ao 2º lugar, a Alemanha venceu por 2-1. Desgastado, Zagallo deixou a seleção e o país. Em 1976, foi treinar a seleção do Kuwait e praticamente inaugurou o mercado do Oriente Médio para os profissionais brasileiros do futebol, tanto jogadores quanto técnicos. Nos anos seguintes ele ainda treinaria as seleções da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Zagallo deixou o futebol de vez, como jogador, treinador ou comentarista, em 2007. Ele comentou sobre o estranhamento com a rotina de aposentado. Ainda não me acostumei. Estava habituado em sair de casa todos os dias, ser cobrado e elogiado nas ruas. Mas ele mostrou que era importante manter a motivação. Agora tenho que arrumar coisas para gastar o tempo, disse. Nos anos seguintes, ele se dedicou com afinco a outro esporte que já praticava, a bocha. Aposentado, o treinador passou a disputar partidas, sempre levadas a sério. Em uma entrevista, concedida quando da aposentadoria, aos 75 anos, ele falou dos adversários, todos maduros como ele, e eu, já idoso, estava viajando e trabalhando com a seleção e eles já jogavam. Por isso estão num patamar acima do meu. Mas logo estarei no topo. Perto dos 90 anos, Zagallo se rendeu aos encantos do mercado publicitário. Em 2020,
ele estampou o lançamento da camisa da seleção brasileira, inspirada no time tricampeão mundial, em 1970. E sua fixação pelo número 13 lhe garantiu convites para campanhas publicitárias da operadora de telefonia Vivo, que usava esse código.